Oi, gente, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo aqui pra gente tirar algumas dúvidas que surgiram sobre o sistema hepático e esclarecer alguns processos pra ficar mais de boa pra vocês entenderem. Uma dúvida que surgiu foi por que na icterícia pré-hepática não aumenta só a bilirrubina indireta? Por que com o tempo, né, que eu falei no outro vídeo, a gente tem aumento da bilirrubina direta e do urobilinogênio? Então, vamos lá. Antes de falar disso exatamente, vamos relembrar que é a hemocaterese. Quando a gente tem lá a hemácia, né, o eritrócito, aí ela é quebrada, e aí a gente tem fração M, que vira biliverdina mais ferro. E essa biliverdina mais ferro vira bilirrubina indireta. Aí essa bilirrubina indireta vai para o fígado, é conjugada e vira bilirrubina direta. Aí essa bilirrubina direta vai lá para bile, intestino, papapá, vira urobilinogênio. E esse urobilinogênio vira urobilina e estercobilina. Enfim, só para relembrar aqui para ficar mais claro os processos. Então, na icterícia pré-hepática, ela tá acontecendo por causa de uma hemólise excessiva. A gente está quebrando muita hemácia. E se a gente quebra muita hemácia, a gente vai ter um aumento de bilirrubina indireta. E aí, quando ela vai lá pro fígado para ser conjugada, o fígado não vai conseguir conjugar de uma vez esse excesso, porque vamos supor que o fígado tem capacidade de conjugar 10 bilirrubinas indiretas ali num determinado tempo. E aqui a gente tem 20, tá em excesso. Então, ele vai conjugar essas 10. E então, 10 aqui vão ficar em excesso, elas vão se acumular. Por isso que, inicialmente, na doença pré-hepática, a gente tem aumento da bilirrubina indireta. Só que, com o tempo, clinicamente, com o tempo, cronologicamente, a gente vai ter aumento também da bilirrubina direta, porque essa bilirrubina indireta vai ser conjugada a uma hora, entendeu? É porque agora tá em excesso, então o fígado ele não consegue fazer aquilo tudo de uma vez. Por isso que inicialmente a gente tem acúmulo de bilirrubina indireta. Mas aí com o tempo, essa bilirrubina indireta vai virar bilirrubina direta. E se tá a mais, vai tá a mais também. E depois vai virar urobilinogênio. A gente não tá com um problema na conjugação, entendeu? Tá conjugando, só que tá em excesso. É como se fosse o engarrafamento, entendeu? Uma hora aqueles carros que estão engarrafados, eles vão passar pela pista e vão chegar do outro lado. Só que naquele momento eles vão se acumular. Então é isso. Inicialmente a gente tem acúmulo da indireta, mas com o tempo a gente tem acúmulo da direta e do urobilinogênio. Isso na pré-hepática. Aí, na hepática, a gente tá com um problema diretamente no fígado, tá? Finge que isso aqui é um fígado. Então, a bilirrubina indireta tá normal, tá chegando normal, só que o fígado tá com um problema. Então, por isso que a gente vai ter acúmulo de bilirrubina direta e não de indireta. E se acumula direta, com o tempo, a gente acumula urobilinogênio. E aí, na pós-hepática, o nosso problema aqui não é nem hemólise, ou seja, antes do fígado, pré-fígado, e não é nem no fígado. O problema é uma obstrução ali dos canalículos, enfim, daquilo que vai levar a bile para fora, entendeu? Então, por isso que na pós-hepática, a gente... Aqui tá o fígado aqui, aí ele... Vamos fingir que isso aqui é um canil que ele tem que sair. Aí o problema tá aqui, ó, tá obstruindo. Então, a gente tem a bilirrubina direta formada, só que ela não tá conseguindo sair. Então, ela vai se acumular. Só que o urobilinogênio, ele não se forma, porque se a gente pega essa cascata aqui,
a bilirrubina direta, vai para a bile, intestino, e lá que ela vira urobilinogênio. Então, na pós-hepática, como está obstruído, como essa bilirrubina direta não vai conseguir sair, o urobilinogênio ele não se forma. Então, na pós-hepática, a gente tem aumento apenas da bilirrubina direta. Ai, seta feia. Então, gente, outra dúvida que ficou foi quanto a esse quadrinho aqui, que fala de hiperbilirrubinemia. Para tentar entender mais ou menos o raciocínio desse quadro e tudo. Esse quadro aqui é para ajudar a gente, quando a gente tem uma situação de aumento de bilirrubina, tentar entender a causa, de onde vem e tudo. Então, a primeira coisa que a gente vê é se essa hiperbilirrubinemia está associada a uma anemia. Se tiver, então vamos começar aqui do lado esquerdo, né? Imaginando que tem uma anemia, a gente tem que ver se ela é regenerativa ou arregenerativa. Então, tá tendo regeneração lá na medula ou não está tendo? Porque se estiver tendo, a gente vai pensar em perda de sangue, hemólise, mas se não estiver tendo, a gente vai pensar em outras causas. Então, causa nutricional, tóxica, infecciosa, neoplásica, uma doença inflamatória. E aí, como a gente tem hiperbilirrubinemia associado, né, tem um aumento da bilirrubina, então a gente pensa numa anemia secundária a uma alteração hepática, se não estiver tendo regeneração. Agora, se estiver tendo regeneração, a gente vai ver as proteínas estão reduzidas ou não. Por quê? Se elas estiverem reduzidas, é porque a gente provavelmente tem um sangramento ou teve um atropelamento, enfim, tá tendo hemorragia. Porque quando a gente tem uma hemorragia, um sangramento, a gente não perde só sangue, a gente perde proteína junto. Então, se a proteína estiver reduzida, a gente vai mais para esse lado. Se ela não estiver reduzida, então quer dizer que a gente está perdendo só hemácia. Então, a gente vai considerar hemólise. E nessa hemólise, a gente considera aquelas várias doenças que geram hemoglobinúria também. Então, isso se a proteína não estiver reduzida. Ou seja, a gente perdeu só hemácia, entendeu? A gente não perdeu proteína junto. Se a gente perdeu proteína junto, a gente pensa em um sangramento, em um acidente, uma cirurgia. E aí a gente faz essa pergunta: teve realmente sangramento, acidente, cirurgia? Se teve, então a gente considera que foi isso. Se não teve, a gente considera falência hepática. Por que a gente considera falência hepática, se a proteína estiver reduzida? Porque, que nem eu falei pra vocês, o fígado, ele sintetiza a maioria das proteínas. Então, se esse fígado entrou em falência hepática, a gente vai ter redução nas proteínas, entendeu? Então, por isso que a gente tem aquela hiperbilirrubinemia, por um problema no fígado, e por isso que a proteína tá reduzida. E por isso também que a gente tem anemia, porque o fígado, ele tá envolvido no processo da eritropoiese. Tá, e se não tiver anemia associada, então a gente vai pensar lá no fígado mesmo. Então a gente vai ver, tem FA ou GGT aumentadas? Se tem, a gente considera colestase ou insuficiência hepática, por quê? Porque a FA é uma enzima de canalículos, e GGT de ductos biliares. Então, se a FA está aumentada, é porque está tendo uma resposta à obstrução ou comprometimento do fluxo biliar. Então, por isso que colestase. E a GGT também. E insuficiência hepática, por quê? Porque a gente tem lesão dos hepatócitos. E aí, enfim, a inflamação lá, a estase biliar pode estimular a liberação de FA e a liberação de GGT. Se nenhuma dessas enzimas estiver aumentadas, a gente pode considerar uma colestase inicial, então ainda não deu tempo delas aumentarem, tá bem no início, ou extravasamento de bile, então extravasou, então vai ter a bilirrubina alta e não vai ter as enzimas, ou anorexia em equinos. Isso aqui é mais uma questão metabólica, ela não vai cobrar, porque exatamente na anorexia em equinos a gente tem aumento da bilirrubina. Então aqui vocês não precisam quebrar a cabeça com isso, é mais só para você saber que é uma questão metabólica, enfim. Os equinos, eles são mais sensíveis à bilirrubina. A gente faz os testes adicionais, então albumina, glicose, ureia, colesterol, teste de função pancreática, exame de imagem, fluido abdominal. E no caso lá da falência hepática, né, se tiver anemia, a gente também faz esses testes.
No caso, só para deixar claro, a gente faz os testes nesses 4 casos, né? Então, se a gente achar que é falência hepática, ou se achar que é uma anemia secundária, uma alteração hepática, ou uma colestase, insuficiência hepática, ou no caso da colestase inicial, extravasamento de bile, anorexia em equinos, tá? Eu fui comentar sobre esses dois e às vezes pode parecer que só nesses 2 casos a gente faz, mas a gente faz nesses 4 casos como a setinha aponta. Então, assim, esse quadrinho, ele é um pouco confuso, um pouco complexo, mas eu tentei aqui explicar um pouco pra vocês. Mas se vocês não estiverem entendendo, assim, não precisa quebrar a cabeça aqui. Se vocês estiverem entendendo fora daqui já tá ótimo, mas aqui a gente consegue concentrar e pegar todas essas informações juntas e tentar entender o porquê. Então, espero que vocês tenham entendido. Então, gente, outra dúvida que ficou foi sobre a relação albumina-globulina. Então, dessas relações aqui, por que tá normal, por que tá diminuído, por que tá aumentado. Realmente, essa parte aqui é um pouco mais confusa. Então, vou tentar explicar de novo para ver se eu consigo tirar essa dúvida. Primeiro, voltando aqui no que é albumina e o que é globulina. A albumina é a principal proteína encontrada na corrente sanguínea e, assim, a principal função dela é manter a pressão osmótica, né, a pressão oncótica, que é aquele mecanismo que não deixa que os fluidos vazem dos vasos sanguíneos que eu falei para vocês na outra aula. E as globulinas, a gente tem as alfa e betas e as gama globulinas. As alfa e betas, basicamente, são transportadoras e elas podem inibir algumas enzimas, e as gama, basicamente, são anticorpos. E a maioria dessas proteínas são produzidas no fígado, com exceção, por exemplo, da gama globulina, que é produzida lá pelos glóbulos brancos. Então, a gente tem essa razão, albumina globulina, que é a dividido por G. Eu não tenho a referência aqui de qual é o normal, quanto de albumina é normal, quanto de globulina é normal, mas o que eu posso dizer é que no sangue a gente tem um pouco mais de albumina do que de globulina. Ou seja, a razão normal é um pouco superior a 1, porque vamos supor, sei lá, que é 1,5 para 1. 1,5 dividido por 1 vai dar 1,5. A proporção delas não é 1 para 1. Então, não é tipo, se eu tenho duas albuminas, eu tenho 2 globulinas. É sempre um pouco a mais de albumina, entendeu? Por isso que a razão normal é superior a 1. Então, assim, entendendo o normal, e que nem eu falei pra vocês, eu não tenho aqui a referência certinha de qual a relação albumina-globulina normal, mas como tá superior a 1, vamos supor que geralmente, tipo, albumina 1,5, globulina 1. Então, geralmente, a relação tá ali entre 1,1 a 2,5, por aí, não sei a referência exata na veterinária e tudo. Aí agora vamos para as relações. Se essa relação aqui diminuir, quer dizer 2 coisas, ou seja, a gente pode ter 2 possibilidades. Ou a albumina diminuiu, ou a globulina aumentou. Mas por que se a relação diminuiu, por que então as duas não podem ter diminuído? Por que elas não andam juntas? É por uma questão de matemática mesmo, entendeu? Porque essa é a razão, A para G. Então, vamos pensar aqui, vamos mudar esses números para vocês entenderem por que quando essa diminui ou quando essa aumenta, a gente tem relação diminuída. Toda vez numa divisão que a gente aumenta esse camarada aqui, a gente vai diminuir o valor. Ou quando a gente diminui esse camarada aqui, a gente também vai diminuir o valor. Então, é só a gente pensar. Vamos supor que aqui o normal é 1 para 1. Tá, vai dar 1. Aí, beleza. Então, eu vou diminuir esse aqui. Vai ser 0,5 para 1. Concorda que a proporção 0,5 para 1 vai diminuir a antiga proporção, que era 1 para 1? Essa proporção aqui de 0,5 para 1 vai dar 0,5. A antiga proporção estava dando 1, ou seja, eu diminuí esse. Então, quando eu diminuo esse primeiro, eu diminuo a relação. É o que acontece aqui. Se a relação está diminuída, ou é porque a albumina reduziu, ou porque a globulina aumentou. Então, vamos supor, vamos deixar o 1 normal. Então, não, vou deixar lá 1 normal, só que eu vou aumentar a globulina, vai para 2. 1 dividido por 2 também vai dar meio. Então, essa relação também vai diminuir. Entende que é uma questão de matemática? De razão?
Então, às vezes, fica meio confuso mesmo. Mas é basicamente isso que vocês têm que entender. Se a relação diminuiu, então a relação diminuída é porque ou a albumina diminuiu ou porque a globulina aumentou. E quando que a gente tem essa relação diminuída que eu tinha falado para vocês? Quando que a albumina reduz? A albumina reduz naqueles 3 casos. Ou por desnutrição, então o bicho parou de comer, ou não tá alguma doença intestinal, ele não tá conseguindo absorver, enfim. Ou ele tem uma doença hepática, então ele não tá secretando, ou ele tem uma doença renal, ele não tá segurando a proteína no corpo. E quando a gente aumenta a globulina? Quando a gente tem um processo imune inflamatório. Eu não falei para vocês que as globulinas estavam associadas à inflamação, a gama-globulina lá associada a processo imune. Então, eles vão aumentar quando tiver as doenças inflamatórias, ascite, se tiver uma leishmania, uma erliquiose. Já no outro caso, a gente vai ter uma relação aumentada ou quando a gente aumenta esse cara aqui, ou quando a gente diminui esse cara aqui. Então, por exemplo, aqui, se eu colocasse 2 para 1, concorda que 2 para 1 ia dar 2? Então, a relação tá aumentada. Ou, tá 1 para 1, né? Mas eu coloco aqui 1 dividido por meio. 1 dividido por meio também dá 2. Então, a relação aumenta, entendeu? Então, por isso que a relação tá aumentada ou quando a albumina aumenta, ou quando a globulina diminui. E quando que a albumina aumenta? Ela aumenta geralmente por desidratação, porque a concentração dessa albumina vai aumentar em relação às globulinas por conta dessa perda de água. E quando que a globulina diminui? Quando aquele animal não recebeu imunidade, não recebeu colostro, não recebeu vacina, não lidou com o ambiente, então essa globulina vai diminuir. Então, nesses casos aqui, a relação albumina-globulina vai estar aumentada. E qual a questão da relação tá normal e eu falar assim, então ou as duas aumentaram ou as duas reduziram? Acho que pode ter ficado mal interpretado ou deixado brecha para duas interpretações, mas o que acontece? Quando as duas aumentam ou quando as duas reduzem juntas, a relação vai parecer normal. Por isso a gente olha a proteína total sérica, entendeu? Então, a relação pode estar realmente normal. Só que aí a gente tem que olhar a proteína total sérica pra ver se tá normal mesmo. Porque possa ser que as duas aumentaram juntas ou as duas reduziram juntas, entendeu? É porque a Tati falou assim na aula, e aí eu repassei dessa forma, e aí agora eu percebi que pode ter criado essa confusão, entendeu? Mas então vamos entender, se vocês não entenderam. Tá, então vamos tentar entender essa questão da relação normal. Vamos supor que o normal mesmo é 1,5 para 1. 1,5 de albumina para 1 de globulina. Essa relação aqui vai dar 1,5. Todo número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, essa vai ser a relação albumina-globulina. Mas vamos supor que os dois vão aumentar juntos, tá? Eu não vou aumentar só a albumina ou só a globulina. Eu vou aumentar os dois juntos. Então, esse aqui vai para 3, vou colocar o dobro. Esse aqui vai para 2. Concorda que essa relação vai estar a mesma da de baixo? 3 dividido por 2 também vai dar 1,5. Então, a relação vai parecer normal, só que os valores estão aumentados. E se esses valores estão aumentados juntos, a gente indica uma hiperproteinemia. Então, esse animal pode estar com desidratação, então vômito, diarreia, queimaduras, porque tem muita exsudação. Então, é basicamente isso. E se esses valores diminuíssem juntos, então metade de 0,5, metade de 1,5 acho que é 0,75, essa relação aqui também daria 1,5. Então, também estaria normal, só que as duas diminuíram juntas. Então, aqui no caso, a gente teria um quadro de hipoproteinemia. Então, aquele caso que eu comentei com vocês, superidratação. Quando a gente faz a coleta no mesmo membro que está fluido. Ou pode ser também uma perda de sangue aguda, né? Hemorragia, porque aí vai sair proteína junto também. Ou perda externa de plasma, ou perda interna de plasma, enfim, aquelas causas que eu comentei com vocês no outro vídeo. Aqui eu tô tentando só explicar essa relação, entendeu? Que pode ficar confusa, enfim. E aí, gente, vocês entenderam o que eu quis dizer aqui nas relações? Vocês entenderam que, vamos lá de novo, quando a relação tá diminuída, é porque ou a albumina diminuiu, que é a primeira lá, ou a globulina aumentou. Quando a relação está aumentada, é porque ou a albumina aumentou ou a globulina reduziu.
Então é tudo uma questão de divisão. E quando tá normal, pode estar normal mesmo, mas possa ser que as duas aumentaram juntas ou as duas diminuíram juntas. E aí quando a gente faz a divisão, a relação vai estar normal, entendeu? Então por isso que a gente tem que olhar a proteína total sérica. Deu pra entender?